E a pequena sereia suspirou profundamente, mas não podia verter lágrimas. Ele diz que a jovem pertence ao templo sagrado, portanto, ela jamais voltará para o mundo. Eles nunca mais se encontrarão, ao passo que eu estou aqui, do lado dele, e o vejo todos os dias. Eu cuidarei dele, e o amarei e renunciarei à minha vida por causa dele. Não demorou muito e houve um boato de que o príncipe deveria casar e que a linda filha do rei vizinho seria sua esposa, e um lindo navio estava sendo preparado, e embora o príncipe declarasse que ele simplesmente pretendia fazer uma visita ao rei, era de conhecimento geral que ele realmente teria ido fazer uma visita à filha do rei. Um grande séquito o acompanhava. A pequena sereia sorriu e balançou a cabeça. Ela conhecia os pensamentos do príncipe mais do que qualquer outra pessoa. Preciso viajar, disse o príncipe a ela. E preciso conhecer essa linda princesa. São os desejos dos meus pais, mas eles não poderão me obrigar a trazê-la para casa como noiva. Não posso amá-la. Ela não se parece com a linda donzela do templo com quem você se parece. Se eu fosse forçado a escolher uma noiva, eu teria escolhido você, minha muda enjeitadinha, com olhos tão expressivos. E então, ele beijou sua boca rosada, brincou com seus cabelos longos e ondulados e colocou a cabeça sobre o coração dela, enquanto ela sonhava com a felicidade humana e com uma alma imortal. Você não tem medo do mar, meu bebê silencioso? Disse ele, enquanto estavam no convés do navio real que deveria conduzi-los até o país do rei vizinho. E então, ele falou para ela sobre a tempestade e sobre a calmaria, sobre peixes estranhos nas profundezas abaixo de onde eles estavam e que os mergulhadores tinham visto lá. E ela sorria com as descrições dele, pois ela conhecia mais do que ninguém as maravilhas que haviam no fundo do mar. Ao luar, quando todos a bordo estavam dormindo, com exceção dos homens no comando, conduzindo o navio, ela se sentou no convés e ficou olhando através das águas claras. Ela pensou que poderia distinguir o castelo de seu pai e, dentro dele, a sua avó, já idosa, com uma coroa de prata na cabeça, olhando a maré que avançava sob a quilha do navio. De repente, as suas irmãs surgiram no meio das ondas e ficaram olhando para ela com tristeza, torcendo suas mãos. Ela acenou para as suas irmãs e sorriu, e quis dizer a elas como estava feliz e com saúde. Mas o grumete se aproximou e, quando suas irmãs voltaram a mergulhar, ela pensou ter visto apenas as espumas do mar. Na manhã seguinte, o navio zarpou para o porto de uma linda cidade que pertencia ao rei a quem o príncipe estava indo visitar. Os sinos da igreja estavam tocando e das torres majestosas ouvia-se o toque de trombetas. E os soldados, com bandeiras esvoaçantes e baionetas cintilantes, desfilavam pelas rochas por onde passavam. Todo dia foi uma festa. Bailes e entretenimentos eram realizados um após o outro. Mas a princesa ainda não havia aparecido. As pessoas diziam que ela cresceu e fora educada numa casa religiosa, onde ela estava aprendendo todas as virtudes reais. Finalmente ela apareceu. Então, a pequena sereia, que estava muito ansiosa para ver se ela era realmente bela, foi constrangida a reconhecer que ela jamais tivera visto antes a mais perfeita imagem da beleza. A sua pele era delicadamente bela e debaixo das suas pestanas longas e escuras brilhavam seus olhos sorridentes e azuis, vestidos de sinceridade e pureza. Foi você, disse o príncipe, que salvou a minha vida quando eu estava morto na praia. E ele tomou em seus braços a noiva corada. Oh, eu sou tão feliz, disse ele para a pequena sereia. Minhas mais gratas esperanças foram realizadas. Você irá se regozijar com a minha felicidade, porque a sua dedicação a mim é grande e sincera. A pequena sereia beijou-lhe a mão
e sentiu como se o seu coração já estivesse rompido. A manhã do casamento dele traria o fim para ela, e ela se transformaria na espuma do mar. Todos os sinos da igreja tocaram e os arautos corriam pela cidade anunciando o noivado. Óleos perfumados queimavam nas caríssimas lamparinas prateadas de todos os altares. Os sacerdotes balançavam os incensários enquanto o noivo e a noiva uniam suas mãos e recebiam as bênçãos do bispo. A pequena sereia, vestida com seda e ouro, segurava o véu da noiva, mas seus ouvidos nada ouviam da música festiva e os seus olhos não viram nada da cerimônia sagrada. Ela pensava na noite da morte que se aproximava e em tudo que ela havia perdido no mundo. Na mesma noite, a noiva e o noivo subiram a bordo do navio. Os canhões rufavam, bandeiras tremulavam, e no centro do navio, uma tenda caríssima de púrpura e ouro foi erigida. Ela continha sofás elegantes para a recepção do casal de noivos durante a noite. O navio, com velas infladas e ventos favoráveis, deslizava com suavidade e leveza sobre o mar calmo. Quando escureceu, um grande número de lâmpadas coloridas foram acesas e os marinheiros dançavam alegremente pelo convés. A pequena sereia não conseguia parar de pensar na primeira vez que ela subiu até a superfície e teve festas e alegrias semelhantes. E ela se juntou à dança. Se equilibrou no ar como uma andorinha ao perseguir a sua presa. E todos os presentes, maravilhados, davam vivas. Ela nunca havia dançado com tanta elegância anteriormente. Seus pés delicados pareciam que eram cortados por facas afiadas, mas ela não se preocupava com isso. Uma pontada mais dolorida havia perfurado seu coração. Ela sabia que essa seria a última noite que veria o príncipe, por quem ela havia abandonado os parentes e a sua casa. Ela havia perdido sua linda voz e sofria diariamente dores inauditas por causa dele, enquanto ele não sabia de nada disso. Essa era a última noite que ela iria respirar o mesmo ar com ele, ou olhar para o céu estrelado e o mar profundo. Uma noite eterna, sem pensamentos nem sonhos, esperava por ela. Ela não tinha uma alma e jamais conseguiria uma. Tudo era alegria e felicidade no convés do navio até bem depois da meia-noite. Ela ria e dançava com os demais, enquanto os pensamentos da morte varriam-lhe o coração. O príncipe beijou sua linda noiva, enquanto ela brincava com seus cabelos negros, até que entraram de braços dados para se deitarem na tenda esplêndida. Então tudo era silêncio a bordo do navio. O timoneiro, sozinho e acordado, ficava no leme. A pequena sereia apoiou seus braços brancos na borda do navio e olhou para o oriente em busca da primeira paisagem rubra da manhã, porque o primeiro raio da aurora iria lhe trazer a morte. Ela viu suas irmãs subindo por entre as águas. Elas estavam tão pálidas quanto ela própria, mas seus cabelos longos e belos não mais balançavam com o vento, porque tinham sido cortados. Nós demos os nossos cabelos para a bruxa, elas disseram, para conseguir ajuda para você, para que você não possa morrer essa noite. Ela nos deu uma faca. Aqui está. Veja como é bastante afiada. Antes do sol nascer, você deve mergulhá-la no coração do príncipe. Quando o sangue quente cair sobre seus pés, eles se unirão novamente e se transformarão na cauda de peixe, e você será novamente a pequena sereia, e voltará para nós para viver os seus 300 anos antes de morrer e se transformar na espuma do mar salgado. Apresse-se então. Ele ou você deverá morrer antes do pôr do sol. A nossa velha avó sofre tanto por você que os cabelos dela estão caindo de tanta tristeza, como os nossos que foram cortados pela tesoura da bruxa. Mate o príncipe e retorne. Vai depressa. Você não está vendo os primeiros clarões vermelhos no céu? Em alguns minutos o sol vai nascer.